Bom dia, hoje é sexta-feira, dia 27 de novembro de 2020. Um colega pastor estava me falando de um querido colega dele, contemporâneo de seminário, que se destacou na turma por ser uma pessoa muito piedosa, um dos homens de vida de oração mais saudável que ele conhecia. Esse homem, aos 63 anos de idade, começou a apresentar alguns sintomas de dores, de febre, e ao procurar a orientação médica, ele teve duas surpresas ruins. A primeira surpresa foi um diagnóstico rápido que apontou que ele só possuía um rim. E a segunda é que ele tinha um tumor cancerígeno neste rim, já com metástase. Esse pastor, então, e sua esposa foram visitar esse querido colega enfermo. E essa visita, disse esse meu querido amigo, que se tornou uma das coisas mais ricas da sua experiência pastoral. Primeiro que aquele colega enfermo, em momento nenhum, pediu para que eles orassem pela sua cura. Em segundo lugar, ele apresentava uma serenidade tão grande, uma paz que impressionou o casal. E aquela tranquilidade vinha diante daquele diagnóstico tão difícil. E no final daquela abençoada visita, daquela conversa, onde o pastor visitante se sentiu mais abençoado do que certamente aquele que estava recebendo a visita, o pastor visitante queria abrir a Bíblia para ler um texto das Escrituras e ficou conversando e ao mesmo tempo procurando o texto bíblico, esse hábito pastoral que a gente tem ao visitar um hospital, e ele percebeu que nenhum daqueles textos convencionais fazia qualquer sentido para aquela ocasião. Enquanto ele folheava a Bíblia em busca de uma palavra, os seus olhos se fixaram em 1 Coríntios 1,30, que diz assim: vós sois de Deus em Cristo Jesus. Ele disse, era exatamente aquilo que nós precisávamos nos lembrar naquela hora. Aquele irmão amado pertencia a Deus. Sua vida não era apenas um acidente, aquele câncer, por mais desproposital que parecesse, estava nas mãos de Deus. Nós somos de Deus. Essa é a mensagem mais urgente que nós precisamos ouvir hoje. O grande problema espiritual nosso é que, na prática, nós sofremos um grave problema de orfandade. Satanás parece querer nos fustigar com pensamentos que nos levam a perder a identidade mais profunda da nossa existência. Nós somos de Deus. Quando Jesus foi levado ao deserto para ser tentado, a primeira coisa que Satanás fez e sugeriu foi que ele não era filho. E ele dizia, se és filho de Deus. Esta é a tentação profunda e ameaçadora que nós, filhos de Deus, não raramente sentimos. Às vezes, diante de circunstâncias difíceis, notícias ruins, a gente pensa, Deus se esqueceu de mim. Ou Deus não se importa. Deus me deixou só. Estou órfão. Ah, irmãos, quando os discípulos de Jesus foram enviados em sua viagem evangelística, narrada em Lucas 10, a palavra de Deus nos diz que eles voltaram impressionadíssimos com o poder de Cristo sobre as suas vidas. Mas Jesus quis colocar os olhos deles em outra verdade. E ele disse assim, alegrai-vos, não porque os demônios se vos submetem em meu nome, mas porque os vossos nomes estão escritos no livro da vida. A grande questão não é se temos poder ou não, mas se nos vemos como filhos amados de Deus.
A nossa identidade não é de guerreiros, mas de filhos amados. Não é se nós temos poder, mas é se somos de Deus. Por isso a palavra de Deus nos vem confortar ao dizer: vós sois de Deus. E aí, muitas vezes, por perdermos esta perspectiva, essa identidade, nós não conseguimos descansar no Senhor. Mas você está lembrado o que Deus nos diz no Salmo 46, versículo 10? Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. O pastor estava contando que atravessava a rua, queria atravessar a rua, e estava com o seu filho pequeno numa das mãos. Segurava-o forte porque o trânsito era intenso e era uma rua larga, perigosíssima, e ele estava meio apavorado, com toda a atenção voltada para a oportunidade de atravessar, já que ele estava com o filho querido na mão. E o filho estava totalmente alheio àquele perigo, e ele fazia uns gestos assim, mais ou menos. Ele não percebeu muito bem os gestos que o filho fazia, porque ele estava concentrado na oportunidade de atravessar. E aí surgiu uma brecha e eles finalmente atravessaram, chegaram ao outro lado da rua. E quando chegaram do lado de lá, o filho falou assim: pai, esse edifício aqui, esse prédio aqui tem 10 andares. E o pastor dizia: eu, bastante preocupado com a travessia daquela rua, olhando para um lado e para o outro, querendo cuidar das coisas para a gente chegar seguro ao outro lado, e o meu filho tranquilo, ele sabia que eu o estava segurando. Eu queria terminar com isso, dizendo para você: somos filhos amados de Deus. A nossa vida está segura nas mãos do Pai. Nunca se esqueça disso. Vamos orar? Pai, obrigado porque mesmo nos dias em que recebemos notícias desagradáveis e difíceis, nós não estamos sós. Nós não somos órfãos. Nós temos o Senhor ao nosso lado. Nós somos filhos amados teus. Ajuda-nos, ó Deus, a descansarmos nessa situação, nessa certeza, nessa convicção de que haja o que houver, somos filhos amados. Fomos comprados e adotados pela obra de Jesus Cristo, que nos fez filhos seus, porque fomos comprados por esse sangue maravilhoso de Jesus Cristo, adotados nessa família do céu. Que bênção, Senhor! Pedimos que o Senhor continue segurando nossa mão. Pedimos, Senhor, que a gente, ao caminhar pela vida, nunca se esqueça de que o Senhor nos ama e cuida de nós. Louvamos e bendizemos o Senhor por essa bênção. Em nome de Jesus. Amém. Tenha um ótimo dia.